58% das pessoas da periferia não se sentem representados nas marcas e produtos no Brasil. O dado é da pesquisa da Upper Insight. Dos entrevistados, 90% querem pessoas reais nas campanhas das marcas. Essa falta de representatividade expõe um problema interno das marcas, a falta de diversidade nos colaboradores. Antes do recorte de gênero e raça, as diferenças regionais e sociais são um obstáculo até a oportunidade. Em 2018, a partir dessa dor, nasceu o Perifa Alliance. O projeto tem como objetivo facilitar o caminho desses talentos periféricos até a chegada das grandes empresas que movimentam o mercado de comunicação. Quando se fala de inclusão, as pessoas usam muito o termo dar voz, mas ações como essa mostram que essas pessoas já têm voz. O mercado é que precisa dar ouvidos. Quando a gente começou o trabalho do Perifa, a gente ia até as agências apresentar o projeto. E o que a gente mais ouvia era: nossa, eu até queria contratar talentos vindos de outras experiências, de outras regiões, mas eu não sei nem por onde começar, porque eles estavam sempre olhando para os mesmos lugares. Apesar de estar em São Paulo, estar na cidade que movimenta boa parte do fluxo publicitário do país, as vagas não chegavam até aqui, né? Não vinham da ponte para cá, como a gente fala. E daí, quando eu fiz o meu mestrado, eu fui colega da Irina. E eu pensei, bom, talvez uma das formas para conseguir fazer com que essas vagas cheguem até os alunos seja trazendo os profissionais do mercado para cá, para conhecerem, para descobrirem o potencial que tem aqui. E uma coisa é você saber, né, que existem os talentos, que eles merecem ser reconhecidos. Outra coisa é você vivenciar, assim, realmente, presencialmente, você vê a pessoa e fala: cara, essa pessoa é muito talentosa. E aí depois, né, assim, graças a Deus o mercado já está mudando muito, mas há 3, 4 anos atrás, você não tinha vaga no LinkedIn. Então, ou você conhecia alguém na agência, ou você não entrava. Nesse ritmo de chamar pessoas para cá, a gente convidou outros conhecidos também, e a Irina me indicou a Letícia. E daí também convidei a Letícia, ela veio para cá, conhecer os alunos, e ela ficou muito tocada com uma frase que um dos meus alunos falou quando eu estava dando uma aula, falando sobre referências, dizendo que eles tinham que viajar o mundo, aproveitar todas as oportunidades que surgissem. E esse aluno falou para mim o seguinte: professor, eu nunca saí nem do Capão, que dirá sair de São Paulo, você está me falando dessas coisas tão longe, Cannes. Então, quando eu vim aqui e vi, né, realmente aquilo tudo que eu já tinha visto em relatórios, em reportagens, aquilo me tocou profundamente. Eu comecei a pensar: cara, eu preciso arranjar um jeito de fazer esses talentos entrarem no mercado. Para colocar esses talentos em destaque, os organizadores tiveram a ideia de promover um concurso no mesmo formato do Young Lions, para levá-los até Cannes. A gente começou a mapear e descobriu que tem mais de 3.000 talentos só nas periferias, né, vindas de cursos das periferias, de faculdades mais populares, de faculdades menos conhecidas, e esses talentos eles estavam invisíveis para o mercado. Foi então que a gente resolveu começar a fazer alguma coisa que olhasse para esse recorte social, porque até então existem muitas iniciativas super importantes, mas que estavam olhando para recortes mais específicos, como de raça e de gênero. Essas conversas foram amadurecendo e a gente foi desenvolvendo e estruturando o Perifa. E daí, quando a gente tinha a ideia montada de construir um concurso que levasse os alunos para Cannes, veio a pandemia. E daí, com a pandemia, a gente teve que se reestruturar, e essa foi, acho que, uma das melhores coisas que surgiram para nós, porque nesse momento em que as conexões pessoais não estavam funcionando muito bem, estavam impedidas, né, durante esse período, a gente começou a gerar outras oportunidades de conexões online. Então a gente desenvolveu várias das ações que hoje em dia fazem parte do nosso escopo de ação, de conexão, que são as mentorias, que são os desafios, que são os papos entre os profissionais do mercado com esses estudantes, com esses profissionais periféricos, gerando essas conexões para eles. O concurso é só uma das coisas que a gente faz, porque a gente também é publicitária, e a gente sabe que publicitário ama Cannes, que isso é uma coisa que vende o sonho para as novas gerações, é uma coisa que é muito icônico, é muito simbólico, então demonstra esse pertencimento que, na verdade, a gente está construindo com todas as outras atividades que a gente faz. Então, como a gente sabe que a gente foi publicitário estratégico nesse sentido de entender qual que era a atividade que mobilizaria
toda uma série de conversas, de atenções, de intenções do mercado e dessas pessoas que estão entrando. A gente usa isso para poder trazer outras atividades para essas pessoas e botar a galera para dentro do mercado. E a gente já conseguiu, assim, mais de centenas de pessoas para dentro do mercado, só nessa coisa de o que essa pessoa precisa. Então eu vou fazer essa conexão, vou fazer aquilo ali. Depois de um tempo, a gente falou, pô, não pode ser muito pessoal, porque não pode ser sobre quem a Letícia conhece, quem o Flávio conhece, quem a Irina acredita que tem potencial. A gente tem que fazer com que seja de fato acessível para todo mundo. Então a gente foi criando atividades para que isso não dependesse tanto do pessoal da gente e mais que isso fosse se estabelecendo. Quando a gente começou a realizar essas atividades, a gente também viu um despertar do mercado, de olhar e falar assim, eu tô completamente encantado com esses talentos, realmente aonde eu estava olhando que eu não estava enxergando. E começou um movimento que aí não foi mais só nosso, foi de um monte de gente olhar e falar assim, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para conectar? O que eu quero fazer alguma coisa. Do lado do mercado, também já vemos algumas iniciativas surgindo junto a educadores. O programa Cria da Quebrada tem como objetivo incluir e preparar esses talentos para atuar no mercado criativo brasileiro. Cria da Quebrada surgiu de uma parceria entre P&G, Grey, Zumbi dos Palmares e Miami Ed School. Então, o pontapé inicial foi realmente da Grey. Porque a agência, como todas as agências de publicidade, estava procurando talentos negros. E aí a gente foi atrás dos números e descobriu que apenas 30% dos talentos de mercado publicitário são pessoas pretas e pardas, versus a discrepância entre os 56% da população brasileira. E em cargos de diretoria, de liderança, esse número cai para 13% nas agências. A gente, como P&G, também viu uma responsabilidade muito grande de ter pessoas criando nossas campanhas, pegando insights do consumidor, também que tenham essa representação da população brasileira. Quando a gente conversou sobre a ideia de ter esse curso, a Miami trouxe todo o conhecimento em relação a um curso específico para formar redatores e diretores criativos. Então a parceria foi com a Zumbi dos Palmares e a primeira leva de estudantes, digamos assim, foi majoritariamente realmente da Zumbi. Conforme a gente foi desenhando, a gente percebeu que muitos alunos da Zumbi tinham interesse em fazer o curso, mas não necessariamente tinham os recursos para ir até lá participar das aulas todos os dias, né? Então a gente colocou à disposição um auxílio transporte para os alunos também aprenderem, e os professores são da Miami, professores de agência, de mercado, então eles também têm nos contado que está sendo um aprendizado muito rico. Eles não só estão ensinando, mas também estão aprendendo muito com os alunos, quase numa mentoria reversa, para fazer acontecer e realmente transformar aí o mercado publicitário brasileiro. As empresas, elas têm que entender que talvez elas precisam abrir mão um pouco do controle total. Eu acho que talvez o primeiro passo sejam as empresas, elas perceberem que existem outros projetos que vão facilitar a vida deles na hora de captar novos talentos, até mesmo de filtrar os novos talentos. Colocar para dentro é só o início, né? Depois que você coloca essas pessoas para dentro, você tem que entender que você vai ter que ter um programa de curso de inglês, se a sua agência ou se a sua empresa exige muito inglês. A gente viu assim o quanto o clube da marmita é importante. Então, de fato, a empresa precisa olhar toda a cadeia, e não só internamente, mas com certeza internamente, mas toda a cadeia, para saber aonde que a gente pode melhorar. O presidente regional costuma dizer que a P&G tem um tamanho que a gente pode ir experimentar, testar, voltar, e às vezes uma média, uma pequena empresa não tem essa musculatura. Então, esse é um ponto também de responsabilidade de uma grande empresa, que é abrir caminhos para que outras empresas também possam trilhar. O próximo passo para a gente dar a gente consegue fazer com que esses talentos entrem. Agora, como fazer com que eles permaneçam?
Como fazer com que eles continuem motivados a estarem ali? Como fazer com que eles, de fato, encontrem um lugar para eles? Beleza, botar a galera para dentro como estagiário, né, como assistente, é até mais fácil, mas como é que a gente vai apoiando para que essas pessoas permaneçam no mercado e subam, né? Que é um outro desafio, que vai ter outras soluções, mas que eu acho que é o caminho, né? É a única coisa, isso precisa ser feito, Enquanto o mercado tradicional não abre as portas, alguns profissionais têm trilhado seus próprios caminhos. No próximo episódio, confira como os talentos têm se inserido no mercado da publicidade com suas próprias agências.